Pessoal, bem-vindos aí então ao conteúdo de bovinocultura, né? A gente vai começar a falar aí da parte final da parte de bovinocultura de leite, que é a fisiologia da lactação, tá? Então, vou passar para vocês os principais aspectos, né, associados aí e vamos lá. Bom, então a gente vai tratar da como que é formada, né, a glândula mamária, falar um pouquinho dela, quais são as partes, importância, falar como que se dá a formação da glândula mamária, né, que é a mamogênese. Vamos falar como que se dá a formação das células especiais, né, que produzem o leite, que é a lactogênese, e depois vamos falar da secreção de leite, que é a galactopoiese, assim como a fisiologia da ordenha, né, o que causa o estímulo, o que promove o animal de ter essa secreção contínua, né, do leite após o parto, né? E aí, logicamente, a manutenção dessa secreção durante a produção de leite e produção animal, tá? Então, a glândula mamária ela é uma glândula cutânea, né, na pele do animal. Na verdade, ela é uma glândula, isso vendo na embriogênese, né, é uma glândula sudorípara modificada. Então, ela vai tendo uma diferenciação celular, formando aí vários canais ácidos que vão ela uma conformação do tipo túbulo alveolar, né? Formação dos alvéolos por meio aí de tubos conectores até a sua parte externa. E logicamente, né, dentro da variedade que nós temos de animais, as glândulas são diferentes, inclusive dentro da própria espécie, dependendo da raça, quanto ao seu aspecto e o tipo de secreção também, né? Uma secreção mais aquosa, outra tem uma secreção mais concentrada, principalmente na questão de gordura, de caseína, tá? Nessa aula a gente não vai entrar muito no aspecto do que é o leite, qual a composição do leite, toda essa situação, tá? Justamente por entender que vocês vão ver isso na parte de processamento de alimentos lácteos, tá? Então isso vai ser dado melhor conteúdo para vocês nesse momento, né? Naquele momento. Tá? Então, vou falar um pouquinho só da anatomia, mais a parte funcional. Tá? Então, ela é localizada geralmente na região inguinal, né, na parte aí dos ruminantes, dos bovinos e pequenos ruminantes. E toda a região ventral, no caso dos suínos, né? Isso envolvendo somente o que a gente fala dos animais de produção. Tá? Então, é uma situação que varia aí conforme a espécie animal. Né? É localizada na região inguinal, nos bovinos, ovinos e caprinos, né? E toda a região ventral dos suínos, como nós falamos, e o que varia também é o número de tetos funcionais, né? Então, na vaca nós temos 4 tetos, nas ovelhas e cabras 2 tetos, e nas porcas você tem uma variedade muito grande, né? Sendo que nas porcas, aí para quem lembra do conteúdo do segundo ano de melhoramento genético animal, né? Ela é uma característica de habilidade materna. Então é uma característica associada aí à linhagem materna para a reprodução. Então as porcas, dependendo da raça, você tem raças que trazem uma linhagem materna com maior número de tetos, aí, de 16 até 18 tetos, e outras com menos. Né? Então isso está associado muito à manutenção aí depois dos animais, né? O aleitamento dos animais, né? Da leitegada, aí, que podendo variar de 12 a 18. Tá? Pode ocorrer principalmente aí onde você tenha, né, tanto isso ocorre mais frequentemente nas vacas, tá? Os tetos chamados supranumerários. Então, na verdade, é um canal a mais, mas sempre associada a uma pequena glândula, né? Ou não pode estar associada, na verdade, pode ser uma bifurcação de um teto ou de uma única glândula. Sempre lembrando, pessoal, que cada teto corresponde a uma parte, é uma localização caudal de uma glândula independente, né? Então, o que nós temos, lembra, numa vaca, você tem 4 tetos, e desses 4 tetos são ligados a uma glândula mamária, de forma independente, né? Eles não se comunicam, digamos assim, na formação do leite, né? Então você tem ali a formação do teto, eles são independentes, tá? Como que é feito a manutenção, né? Digamos, estrutura, o suporte úbero. Então a estrutura do úbero bovino você tem duas metades, né? 4 glândulas. No caso, se fosse do pequeno ruminante, também 2 metades e 2 glândulas, uma de cada metade, né? E aí você teria aí
uma divisão alitária aí do tecido mamário. No caso dos bovinos, como são 4 glândulas, a gente fala de quarto mamário, né? Então, 1/4 da glândula, do úbere, perdão, né? Cada quarto que a gente sabe que corresponde a uma glândula. Então, você tem aqui para suporte, isso é uma característica importante, quando a gente fala de melhoramento genético, né, de bovinos leiteiros, também, e é uma característica verificada principalmente em animais de alta produção, é o suporte do úbere, né? Então, o suporte do úbere você tem aqui, né, o ligamento suspensório médio, que justamente faz a divisão aí das duas metades. Então, quando você vê o animal, né, aquela linha traseira do úbere, né, caindo a região pélvica, onde você tem uma divisão, você vê assim, né, formado que tem uma entradinha no úbere, aquilo ali é o ligamento suspensório médio, e aí ele se ramifica, esse ligamento suspensório médio, em 2 ligamentos suspensórios laterais, né? Então, o que é importante esses ligamentos, né, suspensórios laterais aqui e o médio, é para dar suporte. Então, se a gente pega animais de alta produção, né, de alto acúmulo de leite, ele vai ter uma glândula mamária, um úbere bem desenvolvido. Então, é preciso que esses ligamentos sejam fortes, suficientes para manter esse úbere suspenso. Qual que é o problema se esse ligamento ele for fraco? Esse úbere ele vai cair e, consequentemente, isso pode danificar, ficando mais próximo aqui entre as patas dos animais, mais próximo entre o chão, podendo causar lesão, algum trauma no teto e, consequentemente, uma infecção aí do ambiente, né? Muitas vezes aí é mais associada à questão de uma formação ou mesmo aí de uma flacidez desses ligamentos aí, tá? Falando agora um pouco da anatomia funcional mais interna, né, que a gente falou dos ligamentos, vamos falar do sistema coletor de leite. Então, aqui o que nós temos, né, mostrando essa imagem aqui, é a imagem de um quarto mamário, de uma glândula mamária. Então, corresponde da parte externa à parte interna. A gente vai falar um pouquinho quais são esses compartimentos aí, o que corresponde ao sistema coletor de leite. Então, você tem lá na parte externa, você tem o canal do teto, né? Logicamente, aqui você tem um esfíncter, né, do canal do teto, né? Aí você vai ter o canal do teto com essa parte aqui, né, justamente onde o leite cai, né, da cisterna do teto. Ele passa por um canal mais estreito chamado de roseta de Fürstenberg. Então, justamente o próprio maneiro da ordenha, né, você tem aqui, ó, né, o canal do teto, toda essa concavidade aqui dentro, interna, como se fosse um armazenamento, né, que seria aí para justamente a ejeção do leite. E aqui em cima você tem a cisterna do teto. Mais acima você tem prega cricoide, né, que vai aí associado também mais aos ductos, né? E aí você vai tendo cisterna da glândula também. Tá bom? Aqui a cisterna do teto, cisterna da glândula, canal do teto, né? Aqui, melhor, cisterna da glândula e a cisterna do teto, perdão, cisterna da glândula. Tá? E aí você vai tendo os ductos mamários que vão ligando cada eles independentes a um lóbulo. Tá? A um lobo, que se divide em lóbulos, e cada lóbulo vai ter o seu alvéolo. Tá? Mostrando aqui para vocês aqui o alvéolo, que é justamente no alvéolo aqui que você vai ter o conjunto de células, tá? Que permitir aí para você a secreção do leite, né? Essas células aí dos alvéolos são células epiteliais que vão promover, que são células diferenciadas que se formam né? Que se formam aí, se aglomeram, se unem, se reajuntam em formato de alvéolo para a produção do leite. Tá? Além dessas células epiteliais que vão permitir a secreção, você tem as células músculo epiteliais, que justamente é o que? É um tecido muscular que vai determinar, que vai ter uma contração ao ponto do que? De determinar a secreção, a movimentação do leite presente no alvéolo para o ducto. Então você tem todo um processo aí também de contração muscular envolvido aí para a injeção do leite, saindo, não que vai espremer a célula para sair o leite, né? Essa secreção ela é contínua. Esse leite vai sendo armazenado aqui e a contração dela vai permitindo aí que vai caindo nos ductos, tá? Em direção à cisterna da glândula, cisterna do teto, canal do teto e a parte externa aí, tá? Para a produção desse leite, né? Logicamente a glândula mamária,
o Uber ele tem todo um suporte sanguíneo específico. Então esse suporte específico ele vem de várias veias, né, pudenda externa, vem a epigástrica superior aqui, tá? E a veia perineal também, tá? Que tem várias aí, pudenda externa também, a púdica externa faz. Tá? E é necessário uma grande quantidade de leite, né? Aqui eu peguei um exemplo de uma vaca holandesa, né, de primeira cria, que tinha aí como característica. Então a média geralmente é em torno de 500 litros de sangue que passam ali por toda essa rede, né, de suporte aí, rede sanguínea que tem aí o úbere. Então 500 litros de sangue para passar para a produção de 1 litro de leite. Então, para você ver o quanto é dependente do animal de uma boa fisiologia, principalmente do sistema circulatório. E aqui você vê uma questão também da quantidade de fluxo sanguíneo que passa pelo úbere, né, e a sua correspondência com o tamanho desse úbere e o período, né, que esse animal está. Então, 14 dias antes do parto, também aí com relação a uma vaca holandesa primípara, tá, que foi coletado esses dados, a massa do úbere correspondia a 20 quilos. Né? E aí o fluxo sanguíneo de 4,5 litros por minuto. Olha a quantidade de sangue que passa. Né? Na época do parto, praticamente dobra essa massa do úbere. Né? Então 21 litros. E aí triplica praticamente, ou quintuplica, melhor dizendo, né, a quantidade de leite. Dobra a massa e 5 vezes mais a quantidade de leite, né, 21 litros por minuto. E 14 dias após o parto você vai tendo uma diminuição, cai para 12 litros por minuto e 33 quilos. Lógico, isso daqui depende de reflexos aí, que a gente vai falar mais à frente, quando a gente for falar de manejo de ordenha, de fisiologia da ordenha. Tá? E além disso, tem uma quantidade muito grande também de líquidos, aí vem o suporte linfático, né? Também aí que são, principalmente aí que são os linfonodos supramamários e os ilíacos externos, tá? Então, associados. Por que a gente está falando de suporte linfático? É justamente pelo suporte linfático e também aí pelo suporte, né, pelo sistema linfático e sistema circulatório, é que migram, né, no período pré-parto, principalmente aqui 14 dias antes do parto, mais ou menos o terço final de gestação, uma quantidade muito grande de grandes substâncias, né, principalmente incluídas aí no sistema linfático, que são as proteínas, que são os anticorpos, que justamente é a base da formação aí do primeiro leite, né, dessa secreção mais concentrada, que é o colostro, de uma importância absurda, principalmente para bovinos, né, para ruminantes aí em necessidade. Então você tem uma produção muito grande aí, né, um sequestro de anticorpos aí do sistema circulatório e linfático da vaca, passando aí para a glândula mamária, para justamente promover aí uma proteção para o bezerro aí nos primeiros dias de vida. Tá? Já que ele ainda não tem uma capacidade de própria produção de seus anticorpos do sistema imune. Então ele já é uma imunização passiva que ele recebe adquirindo o colostro da vaca. Tá? Vamos falar um pouquinho agora da mamogênese. Então o que seria mamogênese? Na verdade é o crescimento, a formação do tecido mamário, tá? Até a sua produção. Então aqui a gente vai ver a diferenciação dos alvéolos, que a gente mais a lactogênese, que está associada à sua produção. Então a mamogênese ela é muito importante, né? Você tem essa relação aqui, quanto maior a quantidade de alvéolos ou o seu desenvolvimento de alvéolos, maior vai ser a produção leiteira. Então isso logicamente reflete aí a produção. E aí tem um ponto importante, né, que esse crescimento mamário, essa produção, desenvolvimento mamário, ela é única e exclusivamente dependente de hormônios. Não existe controle nervoso, né? Lógico que toda a parte nervosa do animal está associada em adaptação e tudo mais, mas a própria fisiologia do animal é mais o sistema endócrino que determina aí o crescimento, a formação do tecido mamário. Tá? Então é um controle que a gente chama de hormonal estrito, tá? Nada de controle nervoso. Então você tem diferentes níveis aí de desenvolvimento, né, que começa aí desde a fase ainda da formação fetal, que começa aí aos 35 dias de vida, né, do fetal. Você tem a formação de uma linha mamária, né, a região inguinal aqui no caso bovinos, ou toda a região ventral dos suínos.
né? 60 dias aí você tem a formação, aí começa a diferenciação daquela glândula sudorípara, né, formando o botão mamário, e aí que vai mudando o sistema túbulo coletor, aos 100 dias a formação desses canais, tá? Na fase, né, pré-púbere, né, que seria aí ainda, né, que seria um animal aí, né, a bezerra ainda, você tem pouco desenvolvimento. Na verdade, né, o úbere nada mais é do que um tecido, uma grande quantidade de gordura, né, um tecido adiposo juntamente com o tecido conjuntivo. Então aqui você está tendo uma formação mais o que? Do sistema de suporte desse úbere. Né? Você tem já a formação das células lá secretoras, né, formando lá os alvéolos, tem, mas ainda muito pouco desenvolvido. Isso aqui vai acontecer mais na puberdade do animal. Então você tem aí, né, e acaba sendo de forma mais proporcional ao crescimento corporal. Então a nutrição nessa fase é importante, né, na fase aí de cria, até a atividade ovariana que é na puberdade, né? Então a partir da puberdade você tem, com a atividade ovariana, você já tem toda uma alteração hormonal do animal. Sempre lembrando que a gente falou que a mamogênese ela é um controle hormonal estrito. Então depende do desenvolvimento do animal para você ter aí a questão de aumento ou diminuição de determinada produção de hormônio. Tá? E aí na puberdade, justamente com o tecido mamário, né, ele vai desenvolver e também proporcionar ao seu desenvolvimento corporal. Tá? Então você vai tendo aí na puberdade o alongamento, a ramificação dos dutos mamários, o desenvolvimento dos lobos, né, dos alvéolos que estavam inativos, eles começam a ficar mais ativos agora, incluindo a produção, né, de leite, que está mais associada aí durante a manutenção do parto, né, a manutenção do feto, né, durante a prenhez do animal. Mas você já vai ter a formação dos alvéolos ainda na sua forma inativa. Bom? Tendo isso, né, feito o animal emprenhado após uma concepção, né, e aí nas primíparas, né, nas vacas aí de primeira cria, todo aquele tecido aqui que eu falei para vocês, dos lobos, dos alvéolos, dos ductos que estavam inativos, eles começam agora a ficarem maturados, né? Então a glândula mamária, né, cada quarto aí, das 4 glândulas mamárias de um bovino, pegando o bovino como exemplo, tá, pessoal? Mas logicamente o pequeno ruminante aí, né, seriam aí as duas glândulas, e aí também mostrando do suíno, você tem também maior ligação, mas você tem aí os tetos, né, as várias glândulas mamárias do suíno, né, que é toda a região ventral, cada um ocorrendo dessa forma, tá? Mas aqui mais focando na parte dos bovinos. Então você vai ter toda uma maturação celular graças a quê? A contínua produção, né, do GH, né, do hormônio do crescimento, que está ligado lá né, durante toda a produção que está relacionada ao desenvolvimento corporal do animal, e aí você começa a ter o que a gente fala, a produção também de outros hormônios em decorrência da atividade ovariana, que é o estrogênio, né, o estrógeno, e também glicocorticoides, que vão determinar a formação dos alvéolos. Tá? A partir do terço final de gestação, né, o 6º mês, onde ocorre o maior desenvolvimento. Por quê? Porque aí você já vai tendo uma manutenção maior também da placenta, né? Então o tecido placentário, que é um tecido secretor de hormônio, né? E aí você também tem a formação de outros, até a atividade ovariana, você vai tendo secreção agora de prolactina, né, e progesterona, tá certo? E vão estar esse maior desenvolvimento, principalmente pela prolactina. E o que ocorre depois? Essa manutenção ela é contínua? Não, sempre lembrando que ela é dependente de hormônio. Então você tem uma evolução da atividade ovariana, você tem por exemplo, né, o animal foi feito o parto desse animal, o parto, né, esse animal, digamos que ele não tenha mantido aí o reflexo de toda a parte de sucção, ingestão de leite, esse animal ele vai evoluir. Né? Então toda essa glândula mamária também ela vai evoluir. Então o que era alvéolo vai se transformar em adipócito, todo numa questão de feedback, né, negativo. Então você não vai ter o estímulo, você não tem liberação de ocitocina, você não tem liberação da prolactina, e isso faz com que você tenha uma evolução de todo esse tecido mamário. A gente vai falar isso melhor mais à frente. Tá? O que estimula a secreção de leite aí mais na lactogênese, tá bom? A lactopoese, perdão.
Certo, pessoal? Então agora a gente vai partir para a lactogênese. Eu estou passando até um pouquinho mais rápido disso. E uma dica aí que eu dou para vocês, quem estiver tendo uma dificuldade, principalmente em relação de hormônio, a gente vai falar deles, mas seria importante vocês reverem o conteúdo de sistema endócrino, tá? É importante vocês verem essa parte. Bom, vamos falar agora da lactogênese. Então, o que é a lactogênese? Nada mais é a produção. Então é preparar a glândula mamária para a produção de leite. Então a gente está falando agora mais um aspecto celular. As células que compõem aqueles alvéolos que vão produzir, secretar o leite. Então elas começam a ter uma diferenciação e multiplicação dessas células. Então você tem vários estágios. O primeiro estágio nada mais é de uma diferenciação dessas células que compõem ali os alvéolos, as células acinárias ali que vão ser as produtoras de leite. Então começa toda uma alteração da sua morfologia, da sua estrutura, e também da atividade dessa célula. Que a célula ela começa antes de um tecido mais adiposo, lembra que a gente falou, um tecido conjuntivo, e células ali diferenciadas, como se fossem células tronco, que vão desenvolver graças a quê? A hormônios, tá? Então a produção de hormônio, diferenciação celular, ela ocorre aí graças à secreção de hormônio, dependendo do estágio do crescimento do animal. E aí você vai tendo diferenciação dessas células ainda com pouca secreção de leite. Tá? Muito pouco aí. Vai tendo alteração enzimática da célula, do maquinário da célula, agora vai passar a produzir proteínas, o conteúdo lácteo, mais aquoso também do leite. Tá? Depois começa o estágio secretório, que vem aí a partir da secreção do leite. Esse sim já é um estado produtivo. Tá? Então esse estágio secretório geralmente está associado próximo ao parto e ao pós-parto, dependendo de um fator hormonal que vai desencadear essa secreção. Então esse fator hormonal está associado aí um decréscimo da progesterona e aumento da prolactina e os glicocorticoides que a gente falou anteriormente. Tá? Vamos falar mais isso mais à frente, como que se mantém isso. Então cai a progesterona com o parto, aí você tem também a manutenção dessa secreção da prolactina. Sempre lembrando que a progesterona ela não determina a secreção, ela determina o quê? A maturação do tecido mamário, lá na mamogênese, não está associado diretamente com a lactogênese. É um feedback negativo. Tá? E o que dá um feedback positivo? É a manutenção dessas células, sendo a diferenciação dessas células. Então, precisa do quê? A alteração desse tecido mamário pela prolactina, e a gente vai ver que a secreção está ligada a um outro hormônio que é a ocitocina. Tá? Então, isso seria a lactogênica, a diferenciação. Tá, pessoal? Então, como que essas células glandulares agora que estavam produzindo, que foram diferenciadas, como que se dá a produção, a ejeção de leite, que é a lactopoiese, a manutenção aí da secreção láctea após o parto. Como que está associado aí a galactopoiese? Você precisa de vários fatores, O principal dele é a conservação dessas células epiteliais secretoras de leite. Então, o que depende a galactopoiese? Depende tanto dos fatores associados à mamogênese, como também à lactogênese. É uma reação em cadeia. Então você tem pouco desenvolvimento, um déficit nutricional do animal ainda na fase pré-púbere, que seria na fase ainda de bezerra, antes da puberdade do animal. O que você vai ter? Uma diferenciação, uma produção do tecido mamário baixo, inferior. Logicamente, isso vai estar associado na produção de leite. Então, é necessário você ter uma nutrição ótima para o seu desenvolvimento corporal do animal ser bom e, consequentemente, desenvolvimento mamário também. Tá? Na lactogênese, é necessário também uma diferenciação. Então, uma nutrição adequada, fisiologia adequada do animal. O animal está em um sistema de homeostasia, adaptado ao ambiente, sem a questão do estresse e tudo mais, isso também determina a diferenciação celular, cujo resultado está a galactopoiese. Tá? Então você vai ter aí, além da conservação dessas células epiteliais importantes, você vai ter atividade agora de síntese da célula. Síntese do quê? Produção do leite, permitindo aí a secreção para dentro do alvéolo. Tá? E aí você tem um reflexo de ejeção do leite. A gente vai falar aí um pouquinho mais à frente, que a fisiologia da ordenha. Então você tem uma constante remoção do leite, toda uma alteração. Remoção do leite está associado o quê? A contração.
Essa contração, né, que a gente vai ver na fisiologia da ordenha mais à frente nessa aula, ela vai promover a liberação por meio da liberação de citocina, né? E o reflexo de sucção é uma forma neuronal ali que é detectada ali no teto pelo reflexo de sucção, né, pelo animal ali, pelo bezerro na vaca, vai fazer a liberação de prolactina. Então isso daqui, ocitocina e prolactina, são os grandes mantenedores da galactopoiese, né? Fazendo a atividade contínua de síntese das células epiteliais que são ali, que correspondem aos alvéolos. Tá? Então, quais são os hormônios envolvidos na maturação dessas células e na secreção do leite, né? Na secreção láctea aí após o parto. Então, aquele ducto que está tudo atrofiado, né, durante a fase pré-púbere ou até antes do parto, que eles começam a ser diferenciados, eles são diferenciados graças a quê? Atividade ovariana, lembra? Então você tem aí uma grande produção de estrogênio, a contínua produção de hormônio de crescimento, dado aí ao desenvolvimento corporal do animal, e também glicocorticoides em decorrência aí da atividade ovariana. Então esse grupo de hormônios vai fazer com que ocorra o quê? O crescimento dos ductos, né? A abertura da luz dos ductos, juntamente o crescimento, a comunicação da parte externa, justamente com a parte interna até os alvéolos glandulares. Além disso, depois, com a manutenção, né, a concepção e a manutenção do tecido placentário, você vai tendo liberação de progesterona e também prolactina, que vai determinar, além, né, de desenvolvimento maior do glândula mamária, um crescimento lóbulo alveolar. Então, os lóbulos, os mamos, eles vão aumentando, né, determinando o crescimento, também multiplicação celular, que a gente está falando, lactogênese, tá bom? E para a galactopoiese, o que você vai permitir aí? É a prolactina e os glicocorticoides, tá? Então, a prolactina, que está envolvida aí no reflexo de sucção do animal, vai permitir o quê? Então, fique imaginando, é o reflexo de sucção animal que gera um sistema, uma percepção, né, o sistema aí, nervoso, a parte de sensibilização, né, uma sensibilidade maior que leva esse estímulo nervoso até o sistema nervoso central, que reflete, que dando com reflexo, que é a produção de hormônio. Tá? Então é um reflexo neurohormonal que vai determinar a produção de prolactina. Consequentemente, essa prolactina ela cai na circulação, né, e vai até essas células epiteliais e até os alvéolos, permitindo aí a secreção do leite e, consequentemente, depois a contração pela ocitocina. Tá joia? Então aqui estão os hormônios envolvidos e as suas funções. Então vê que não é somente prolactina e ocitocina. Você tem vários aí hormônios correspondentes ao desenvolvimento de todo o tecido mamário. Então desde a mamogênese, lactogênese e galactopoiese. Tá? Então prolactina, hormônio do crescimento, os glicocorticoides, todos aqui as suas principais ações que a gente já falou. Inclusive, hormônio de tireoide, né, T3 e T4, tá? Paratormônio, né? A própria insulina, está associado ao metabolismo da glicose, né? Que logicamente está relacionado à inclusão dessa glicose para dentro das células epiteliais para a liberação do leite, né? Um tipo de glicose que depois se formado, que é a galactose. Então, a citocina, o estradiol, né? Então, o estrogênio aí pelo crescimento dos ductos mamários, e a progesterona, o crescimento do lóbulo alveolar. Então, um complementa o outro. Tá? Dê uma olhada mais com calma nesse quadro aqui sempre que precisarem. Indo para a parte mais final aí nossa da aula, que é uma aula até um pouquinho mais curta, então você tem uma regulação, né, do próprio mecanismo que se dá por feedback negativo. Então, o que a gente vai tratar agora aqui é a manutenção da produção de leite após o parto, né? Então, ao contrário do que é, né, e erroneamente já foi dita aí por umas celebridades, a vaca não precisa ficar sempre grávida, né, prenhe, para ela produzir leite, né? Então, por exemplo, né, então eu falo aí da Anitta, né, a vaca da Anitta, eu falo do animal da Anitta, a dela fica sempre grávida, né? Então é uma coisa de outro mundo, mas não existe nada disso, né? O que se tem é o quê? É um mecanismo hormonal, neurohormonal, de estímulo
e reflexo, né, e contração, que a gente vai ter depois, que vai permitir a manutenção da produção de leite após após o parto. Tá? Então não é, o animal não precisa ficar sempre grávida, né? Prenha aí para a produção de leite. Na verdade é o estímulo da ordenha que vai o quê? Substituir o estímulo que é do reflexo de sucção do bezerro por um reflexo de sucção do próprio ordenha, né? O próprio movimento de ordenha, isso é um reflexo de sucção, seja pelo contato da mão do ordenhador ou mesmo dos tubos, né, dos copos ali de ordenha, numa ordenha mecânica ali em contato com o teto, e essa ejeção de leite contínua, isso vai estimular o sistema nervoso central, que vai liberar hormônios para a manutenção dessa produção e síntese e ejeção também, secreção de leite por parte da glândula mamária. Tá bom, pessoal? Eu deixo bem claro isso. Então, é uma regulação de feedback negativo, ou seja, quanto à pressão alveolar. O que é a pressão alveolar? Quando você tem o alvéolo cheio de leite, né? Ele está grande. Você tem uma célula secretora, você tem um alvéolo ali correspondendo várias células epiteliais ali que estão secretando leite continuamente, né? Ao ponto do que? Chega a um ponto que esse alvéolo está cheio, ele está forçando contra o leite ali armazenado dentro do alvéolo, ele está forçando contra a parede. Isso vai fazer com que se tenha o quê? Essas células parem de secretar, né? Então, você tendo uma pressão quanto maior a pressão alveolar, menor a secreção, ou seja, quanto maior a produção de leite mantido dentro do alvéolo, menor vai ser essa secreção. Então, quando você tem o esgotamento, né, a diminuição dessa pressão alveolar, que é por meio da amamentação, no caso do bezerro, ou da ordenha, quando é retirada desse leite do animal, você vai ter uma diminuição da pressão alveolar. Você vai ter menos leite dentro desse alvéolo. Consequentemente, essas células voltam a secretar leite. Então, é um mecanismo sempre inverso. Tá? Então, pré-ordenha, o que você tem? Você tem uma pressão alta. Então, feedback negativo, ele não vai precisar, hein? O animal vai parar a secreção de leite. Pós-ordenha, você baixou a pressão dentro do alvéolo. Um feedback negativo, volta a ter secreção de ordenha. Tá? A vaca não precisa ficar sempre prenha. Fica indignado com essas coisas, pessoal. Se atentem com isso, pelo amor de Deus. Outra coisa, o que a gente tem que ver? Que a questão da ordenha é uma atividade contínua, né? Sempre lembrando o que acontece quando você não tem mais a secreção, quando você mantém essa pressão alveolar alta. Essas células vão parar de secretar. E esse leite dentro dos alvéolos, né? Eles vão concentrar, eles vão ter o quê? Uma pressurização maior, tem uma modificação, eles vão tentar ser reabsorvidos, e há uma forma o quê? De substituição desse tecido adiposo por tecido conjuntivo, e uma secreção ela acaba sendo baixa. Consequentemente, o que a gente fala? A úbere ele vai estar empedrado. Você não pode deixar de fazer uma ordenha, né? Você tem que ter todo um processo hormonal gradativo para que tenha uma diminuição da secreção alveolar aí dos animais, né? Que seria aí secar a vaca, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Tá? Então, essa ordenha contínua, ela sempre vai manter uma alta secreção, e sempre isso, faz a ordenha, baixa a pressão, volta a secretar, né? Sempre esse jogo aí de feedback negativo. Então, o fator determinante para que ocorra essa secreção é esse reflexo neurohormonal que a gente já falou. Então, o leite precisa descer, ele precisa sair lá do alvéolo, cair nos ductos, né? Cair na cisterna da glândula, ir para a cisterna do teto, e ali para a injeção, né, a pressão de pressurização da ordenha, seja manual pelas mãos, né, da parte mais ventro, dorso ventral, né, que a gente faz o movimento de cima para baixo, né, e também o movimento pela sucção da pressão ali dentro dos copos ali da ordenha. Isso faz também com que você tenha uma ordenha da parte de cima para baixo do canal do teto, puxando esse leite, né, fazendo essa sucção, né, esse movimento. Isso, logicamente, vai diminuindo a pressão alveolar, né, lá dentro dos alvéolos. O que faz quando a pressão alveolar está baixa? Aumenta a secreção. Tá? Então, é um reflexo neurohormonal. Neuro por quê? Pela reflexo e pela sucção, seja do bezerro natural, aí no caso, ou
pela ordenha, né, vai fazer com que se tenha descida do leite. Então, o estímulo mecânico inicial é a sucção, ou ordenhadeira, manual ou mecânica, que a gente vai ver agora o que estimula cada um deles. Então, você tem a sucção e a ordenhadeira agindo lá nos tetos do animal. Tá? Então, o contato, esse reflexo de sucção vai determinar por nervos sensitivos, né, presente no teto, ali eles vão migrar, passar pela medula espinhal do animal e ir até o sistema nervoso central, numa região do cérebro chamada de hipotálamo. Lá no hipotálamo, o que vai acontecer? Ele vai liberar mecanismos, né, o hormônio liberador de alguns do hormônio, que vai agir numa outra glândula chamada hipófise, né? Então, lembrem lá do sistema endócrino, né? Todo o sistema hipotalâmico hipofisário. Essa relação ela é muito importante, tá? Então, o hipotálamo libera uma substância, que é o hormônio liberador, específico do hormônio, que está presente na neurohipófise, né? Sempre a hipófise ele tem dividido na adenohipófise e neurohipófise. Os hormônios associados a lactogênese e a galactopoiese são produzidos pela neurohipófise, tá? Então, o estímulo que começou, né, por nervo sensitivo, que sobe medula espinhal, vai para o hipotálamo, aqui você já está tendo um reflexo. Então, você tem um reflexo neuronervoso, neural, cuja resposta agora é hormonal. Do hipotálamo libera um hormônio que vai agir na neurohipófise, que essa neurohipófise vai liberar o hormônio ocitocina. O que vai fazer essa ocitocina? Ela vai cair na corrente sanguínea, uma grande quantidade aí não produzida, né? Mas a mínima e bastante pouca quantidade que vai ser suficiente para chegar aonde? Lá, né, na corrente sanguínea, que vai chegar lá nos alvéolos, nas células epiteliais dos alvéolos, né, e principalmente nas células mioepiteliais, fazendo o quê? Para que elas se contraem. Né? Lembra que eu mostrei para vocês uma foto do alvéolo, que dentro você tem umas fibras que ficam em volta do alvéolo? Essas fibras musculares elas vão se contrair. Contraindo vai permitir a ejeção do leite dentro dos alvéolos para os ductos. E aí você tem a descida do leite. Tá? Então você vai promover, na verdade, a ordenha, né, um ciclo de lactação. Tá? Então você tem aí, né, a manutenção inicialmente, quando você tem a concepção, né, o parto do animal, você vai ter a formação do colostro. Isso, né, a gente vai dar uma explicação melhor para vocês quando a gente vai falar mais de bovinocultura de corte, quando a gente vai falar de manejo reprodutivo, de manejo de cria. Tá? Que é o processo de colostragem, que é importantíssimo para a vida do animal, do bovino, pequenos ruminantes principalmente, tá? Ruminantes, né? Então, o que é a transformação do colostro em leite? O que é isso? Né? Então, demora aí de 3 a 8 semanas para essa produção, para essa migração. Tá? Depois disso, tem o período de lactação, que normalmente num bovino são de 300 dias, de 300 a 305 dias. Esse período de lactação vai variar também no desenvolvimento do tecido mamário, na lactogênese, né, e a galactopoiese também. Após esse período, né, tudo envolvendo aí também com uso do GH ou tiroxina, né, manutenção disso, se for por ordenha, isso daí mantém, né, um período de lactação que é mantido aí mantendo o reflexo, você vai ter, né, de sucção, mantendo a ordenha, se é um reflexo, você mantém aquele reflexo neurohormonal. Então é uma contínuo. No caso de você não ter mais esse reflexo neurohormonal, o animal ele vai mantendo a produção de leite até 305 dias. Cessou esse reflexo neurohormonal, diminuiu aí todo esse processo, você tem o final da lactação, onde você vai ter mais você perde, né, esse reflexo. Então a ocitocina vai ser mais liberada, você mantém a pressão alveolar, consequentemente a secreção ela vai ser baixa, ou vai cessar. Né, até você ter a involução do tecido mamário novamente em tecido adiposo. Né? Então as células elas perdem sua função, diminui a atividade enzimática, a secreção mais baixa e logicamente depois elas voltam a serem ativadas. Depende da vida do animal. Né? Então as vacas aí mantêm uma alta produção durante vários anos,
né? E é o ponto da gente poder depois relacionar isso com uma alta ou baixa produtividade. Tá? Aqui um exemplo que eu coloquei, né, no caso, quando que a vaca para de dar leite, quando ela para de secretar leite, produzir e secretar leite. Né? Após 305 dias de vida, 305 dias após, né, o parto no animal, de forma natural, ou aí você tem como influenciar, né, no animal, que ou você pode secar a vaca. Aí, com um grande dado, não ganho nada para fazer propaganda, mas só aí por meio de fármacos. Eu dei o exemplo aí da bromocriptina, que é conhecida a Drycal, né? Qualquer estimulante aí intramamário que você pode aplicar, que vai secar a vaca. O que faz isso? Ele faz um rompimento justamente dessa cadeia, né? Dessa resposta neuronal. Então você aumenta a secreção, você tem impedimento, e isso faz com que você tenha menor secreção, consequentemente involução do tecido mamário. Tá, pessoal? Então a aula a gente termina por aqui. É importante que vocês revejam a parte do sistema endócrino, principalmente o eixo hipotalâmico hipofisário. Eu falei para vocês essa relação do que é o feedback negativo e feedback positivo. Tá? E sempre ver essa questão, o que mantém desde a mamogênese, quais são os principais passos da galactopoiese e da lactogênese e também da galactopoiese, e como que se mantém o que se trata a ordenha, por que você tem a descida do leite. Então esses são os pontos principais da aula aí para vocês compreenderem, né? Fechando aí a parte de bovinocultura de leite. Vocês sabem todo o processo de manejo, saber a parte do processo de manejo, mas tem que entender o porquê que isso ocorre, por que produz o leite, da onde vem o leite, qual que é a característica, né, disso daí. Logicamente depois vocês vão ver toda a composição desse leite, que vocês vão ver na parte de processamento, né, que aí vocês vêm mais especificamente com o professor Naman. Tá joia? É isso, pessoal. Então fico à disposição de qualquer dúvida, é só me escrever por meu e-mail e estou à disposição. Tá? Um grande abraço.